Hoje falaremos do fascismo. O que aconteceu depois da Marcha de Roma? Qual é a sua história no período entre guerras e na Segunda Guerra Mundial? E o que esse movimento desempenhou na Itália? Como foi feito um vídeo falando da história do fascismo, não falaremos do idealizador, deixarei no card. Com a queda de Luigi Facta e a crise que se desenrolou na Itália, ascendeu no dia 30 de outubro de 1922 Benito Mussolini, assumindo a liderança do país como primeiro-ministro da Itália, no dia 31 de outubro. Ele recebeu o apoio dos liberais e dos populares. No dia 25 de novembro, a Câmara concedeu poderes especiais a Benito Mussolini para restaurar a ordem do país. Em janeiro de 1923 foi estabelecido o Grande Conselho do Fascismo, ou Gran Consiglio del Fascismo, assim como a Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, que reuniu muitos antigos membros dos squadristi. Em 6 de abril de 1924, as eleições realizadas de acordo com a nova lei da maioria deram à lista do Partido Fascista 64% dos votos e 374 assentos. Em 30 de maio, Giacomo Matteotti, o secretário do Partido Socialista Unificado, denunciou à Câmara os abusos e crimes perpetrados pelo Partido Fascista durante a campanha eleitoral. Em 10 de junho, Giacomo Matteotti foi sequestrado e morto em Roma por membros da Milizia Volontaria. A oposição decidiu reagir à secessão do Aventino, ou Sedizione dell'Aventino, abstendo-se de trabalhos parlamentares, porém, o protesto terminou. Em 2 de outubro de 1925, a Confindústria assinou um pacto no Palazzo Vidoni, que aboliu o sindicalismo livre e reconheceu o direito de representação dos sindicatos fascistas, gerando o corporativismo. Em 21 de abril de 1927, o Grande Conselho Fascista impôs a Carta de Lavoro, que foi um documento que regia as relações de trabalho de uma forma corporativista. Em 16 de março de 1928, a Câmara substituiu as eleições por plebiscito e foi estabelecida uma lista única nacional. Em 11 de fevereiro de 1929 é assinado o Patti Lateranense, conhecido no Brasil como Pacto de Latrão. Foi um acordo entre a Igreja Católica Apostólica Romana e o regime fascista, que foram divididos em 3 partes. O primeiro foi o Tratado Internacional, com o qual a Santa Sé colocaria fim, oficialmente, à questão romana, reconhecendo o Estado italiano e a sua capital. O segundo foi o acordo financeiro no qual a Itália se comprometeu a pagar ao Papa uma grande indenização como compensação pela perda do Estado Pontifício. E terceiro, a Concordata, que regulamentou as relações internas entre a Igreja e o Reino da Itália, estabelecendo que os padres estavam isentos do serviço militar, que o casamento religioso tinha efeitos civis, que o ensino da doutrina católica era a base da educação pública e que a ação católica poderia continuar a desenvolver as suas atividades, desde que estivesse fora da questão política. Afinal, havia um partido para os católicos. Em 17 de dezembro de 1932, ficou estabelecido que para concorrer a concursos na administração do Estado era necessário ser filiado ao Partido Fascista. Em 3 de outubro de 1935 começou a campanha de invasão da Etiópia pelo exército italiano. Em 17 de julho de 1936, irrompeu a Guerra Civil na Espanha e a Itália e a Alemanha enviaram suprimentos para o regime de Franco. Já em 1º de novembro, a Alemanha e a Itália entraram no pacto conhecido como Eixo Roma-Berlim. Em 25 de novembro, a Alemanha e Japão assinaram o Pacto Anticomintern. Em 6 de novembro de 1937, a Itália também aderiu a esse pacto. Em 11 de dezembro, a Itália deixou a Liga das Nações. Em 7 de abril de 1939, a Itália conquistou a Albânia. E em 22 de maio, o Pacto de Aço foi firmado entre a Alemanha e a Itália. Em 10 de junho de 1940, a Itália entrou na guerra ao lado da Alemanha, declarando guerra à França e à Grã-Bretanha. Em 28 de outubro do mesmo ano, a Itália iniciou a campanha grega. É importante falar desses acontecimentos devido à importância que a Itália teve na Segunda Guerra Mundial. O fascismo se organizou como o Grande Conselho do Fascismo, com o Duce reunindo o chefe do governo e o do partido, porém não do Estado. O Partito Nazionale Fascista, ou a PNF, como também era conhecida, na sigla era desprovida de qualquer autonomia política. A sua função era ocupar cada vez mais a sociedade civil, sobretudo através das organizações como a Organização Pós-Laboral Nacional, que
que cuidava dos tempos livres dos trabalhadores, organizando viagens, competições desportivas e outras atividades criativas. O Comitê Olímpico Nacional, as organizações juvenis do partido, os grupos juvenis como Giovanni Battista, que possuía homens e mulheres de 18 a 21 anos. Os grupos universitários fascistas, que eram jovens com idades entre os 18 a 28 anos, provenientes da Gioventù Italiana del Littorio, com a sigla GIL, com o objetivo de preparar espiritualmente os jovens com objetivos desportivos e militar as crianças italianas com base nos princípios da ideologia do regime. Os grupos universitários fascistas foram cooptados em grupos de pelo menos 25 fascistas universitários, estabelecidos em cada cidade, sob o comando de um líder nomeado pelo secretário federal do partido, no caso a Gerarca, sob proposta do secretário da GUF, no caso os grupos universitários fascistas. Os gestores de cada unidade faziam parte da diretoria local. Cada GUF tinha seções de licenciados e titulares de diplomas, uma seção de estudantes estrangeiros, quando existia, e uma seção feminina, que incluía estudantes universitários licenciados do sexo feminino e masculino, ambos com a idade que foi dita anteriormente. Havia também a Opera Nazionale Balilla, com a sigla ONB, que classificou os jovens entre 12 a 18 anos. A ONB era responsável pela prática da disciplina que visava educar as crianças com os princípios do militarismo, como a hierarquia e a coragem. E além disso, havia também os Filhos da Loba, ou Filho della Lupa, para menores de 12 anos. Tanto meninos quanto meninas faziam parte. O nome deriva da história de Roma, dentre Rômulo e Remo, filhos de Réia Sílvia, amamentados por uma loba. O hino do Partido Nacional Fascista era Giovinezza, e a saudação era Saluto ao Duce. É importante dizer que a monarquia tinha poderes muito importantes. Portanto, dizer que o Duce Benito Mussolini era supremo é algo completamente inequívoco. Dentre os poderes que o rei tinha estavam o comando supremo das Forças Armadas, a escolha dos senadores e o direito de nomear e demitir o chefe do governo. Em 10 de julho de 1943 aconteceu o desembarque anglo-americano na Sicília e, posteriormente, para a ocupação da ilha. Em março, as greves dos trabalhadores no norte da Itália começaram a evidenciar as dificuldades do regime em apoiar o esforço de guerra. Em 25 de julho de 1943, Mussolini foi derrotado na votação pelo Grande Conselho do Fascismo, sendo preso após esse acontecimento, entrando o novo governo presidido pelo Marechal Badoglio, que fazia parte do Regio Esercito, que iniciou as negociações secretas com os anglo-americanos para o armistício do país. Em 3 de setembro de 1943 foi assinado o armistício entre as potências envolvidas. Em 8 de setembro, quando o armistício foi anunciado publicamente, os alemães deram início à Freie Achse, ou Operação Axis, significando a ocupação completa da Itália. As tropas alemãs entraram na capital e ocuparam Roma por 270 dias, o que obrigou a família real e o governo provisório a deslocar-se para Brindisi. Além disso, deixou o exército italiano completamente perdido. Em 12 de setembro de 1943, os alemães, sob a liderança do Hauptsturmführer Otto Skorzeny, libertaram Benito Mussolini na Operação Carvalho, ou Unternehmen Eich, que estava em Gran Sasso desde o dia de sua prisão. O Duce constituiu assim a República Social Italiana, ou Repubblica Sociale Italiana, na região da Lombardia. No caso, a sede ficava em Salò. Foi criado, no dia 28 de outubro de 1943, o Esercito Nazionale Repubblicano, ou Exército Nacional Republicano. Também a Guardia Nazionale Republicana, ou Guarda Nacional Republicana, no dia 8 de dezembro de 1943, que estava destinada à gendarmeria, ou policiamento, possuindo os remanescentes da Milícia Voluntária e da Carabinieri, no caso, a polícia italiana. Depois foi para o controle do Exército Nacional Republicano, no dia 15 de agosto de 1944. Também foi criado Corpo Ausiliario delle Squadre d'Azione di Camicenere, na tradução Corpo Auxiliar dos Esquadrões de Ação dos Camisas Negras, conhecidos como Brigatenere, ou Brigada Negra, com a sua fundação no dia 30 de junho de 1944. Para as mulheres, havia o Servizio Ausiliario Femminile,
ou Serviço Auxiliar Feminino, com a sigla SAF, com sua criação no dia 18 de abril de 1944. Com o decorrer da guerra e a iminente derrota da Itália, nos dias 24 e 25 de abril de 1945, os guerrilheiros da Comitato di Liberazione Nazionale, de cunho comunista conhecido com a sigla CLN, libertaram as principais cidades do norte da Itália, assim como também capturaram Benito Mussolini quando fugia em um caminhão no qual ele se passou por um soldado alemão. Os guerrilheiros, após fazerem uma revista em um caminhão com tropas alemãs, devido a um acordo entre a Waffen-SS e os guerrilheiros, deixariam os alemães passarem, pois, pelo que se sabe, os guerrilheiros da CLN queriam os membros do Partido Fascista. Assim que fizeram uma inspeção no caminhão, perceberam que a calça de um dos soldados não estava concernente com o uniforme de um soldado alemão, e sim com um oficial do Partido Fascista, ou Partito Fascista. Sendo assim, Benito Mussolini foi levado e preso. No dia 28 de abril, Mussolini foi fuzilado pelos guerrilheiros da CLN. Assim também foi a sua amante, Clara Petacci. Depois da morte dos dois, eles foram levados a Milão, onde ficaram expostos pelos calcanhares de cabeça para baixo, em frente a um posto de gasolina, na Piazzale Loreto. Assim como outros membros do partido, como o líder da Brigada Negra, Alessandro Pavolini, Achille Starace, que havia sido tenente-general da Milícia Voluntária, e o general Giuseppe Gelormini. Após o fim do fascismo em 1945, foi formado em 1946 o Movimento Sociale Italiano, ou Movimento Social Italiano, com a sigla MSI. Mais tarde, em 2003, foi criado a Casa Pound, ou Casa Pound, por Gianluca Iannone, e também foi criado Fratelli d'Italia, ou Irmãos da Itália, fundado por Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa, com a sua fundação no dia 28 de dezembro de 2012. A conclusão que chegamos é que o nacionalismo italiano, no caso o fascismo, ou fascismo, manteve-se por anos na Itália. Com a manutenção do regime, muitos setores foram agraciados, como os sindicatos, os trabalhadores e muitos outros. Porém, com a Itália sendo bombardeada pelos aliados, ficou evidente que esse apoio não seria mais conveniente. É fato que foi Benito Mussolini que unificou a Itália, ou seja, o norte e o sul. Enquanto no norte havia urbanização e melhoria para os cidadãos, no sul era a pobreza. E por mais que não seja como antes, ainda pode-se ver homenagens ao antigo Duce. E, é claro, com a continuação de alguns partidos nacionais. No próximo episódio falaremos do nacionalsocialismo, o nacionalismo alemão que se perpetuou na Alemanha. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se for possível, dê um like também. E se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.